Quem casou na Igreja Católica, né, tem lá o momento da aliança, né? Recebe essa aliança em final do meu amor e da minha fidelidade. Diz que tem umas pessoas que quando falam, né, principalmente ele fala, né, a mulher, se teve um caso com a mulher, na hora de falar isso, né, em vez de falar fidelidade, ela falou minha finalidade, né? Mas tudo bem, né? Mas ali ela estava assumindo um compromisso, né? E muitas das vezes na Igreja Católica tem aquela pergunta: fulano de tal e beltrano de tal é de livre espontânea vontade? O negócio aqui hoje é no gogol mesmo. É de que recebe fulano como seu esposo e recebe fulana como sua esposa? De lei. De lei, né? A esposa lê para o marido e o marido lê para a esposa, que também é mais ou menos, primeiro, honrar, amar, né? Então todo esse julgamento a gente faz perante uma assembleia. No meu, eu sei que a época tinha mais de 600 pessoas assistindo esse ato. Primeiro porque eu era o primeiro da família e a minha esposa a primeira da família a casar do ritual centurioniano. Então havia uma curiosidade. Na época era 2 horas de celebração do casamento. 2 horas, né? Em todo o ritual. Infelizmente, o oficiante que celebrou o nosso casamento na semana passada retornou para o espiritual. O reitor Wilson Mendes Pereira, mais novo do que eu. Ele foi oficiante por muitos anos, casou muitas pessoas. As nossas filhas foram batizadas no ritual centurioniano. E o Wilson, o reitor Wilson, foi a pessoa que, né, oficializou esse ato, né? Então, gente, voltando aqui ao nosso estudo, significado profundo de pertencer a uma família. Às vezes, as pessoas não pensam na hora de casar sobre essa união familiar. Na Saint-Honoré, o ritual era o seguinte: tinha uma troca de taças de vinho, né, onde o casal fazia a troca de taças. O que simbolizava essa troca de taças? A união, né? A união daquele casal, daquele homem e daquela mulher, né, que estavam constituindo uma nova família. A segunda troca de taças era entre os pais. O que simbolizava isso? A união das famílias. A união da família do Luiz Antônio com a família da senhora Luciane Rosa. E o terceiro ritual de troca de taças era entre os padrinhos. Qual era o significado dessa troca de taças? Era o reconhecimento da sociedade de uma nova família que estava se iniciando. E naquele momento estava recebendo as bênçãos de Deus, né, na formação daquela nova família. É claro que depois teve lá os nomes de breve, etc., mas no momento da cerimônia, da solenidade, tinha esse significado. E esse significado, eu acredito que a gente tem que trazer ele, independente de qual denominação religiosa se está celebrando, né? Primeiro, o casal vai estar unindo eu com a minha esposa para formar uma nova família, e que um vai, né, estar ali amparando o outro, respeitando, amando e etc., né? Então, depois vem a união das famílias, né? São 2 famílias totalmente diferentes. Tem um videozinho no YouTube do Cláudio Duarte, que ele fala uma coisa que é muito interessante, que cabe uma reflexão na fala dele aqui. Ele disse que
casamento, ele fala nesse vídeo, em linhas gerais, representa a união de duas pessoas vindas de escolas diferentes. Quando ele está falando vindo de escolas diferentes, o que ele está mostrando para nós? A esposa vem de uma família que recebeu ali orientações, e ali foi inserido princípios, valores, né? E aí encontra uma outra pessoa que vem de uma outra família, que recebeu seus princípios, seus valores, suas crenças, e esses dois se unem e vai formar uma nova família. É claro que vai ter momentos que vão ter que separar as arestas. Até momento vai ter alguns conflitos. Eu até brinco com a minha digníssima, excelentíssima senhora esposa, às vezes, a gente brincando. Porque quando nós namoramos, a gente casamos, ela é uma pessoa mais séria, né? Etc, de pouca conversa, era cano curto e chumbo grosso. Mas depois que casou comigo, foi mudando, tornou-se uma pessoa extremamente esportiva, brincalhona, cheia de, né? Até que você fala, não perde a piada. Aí um dia conversando com ela, ela disse, ou eu mudava ou brigava, eu prefiro mudar. Ou seja, entrar no meu jogo. Qual o jogo? O jogo das brincadeiras, das piadinhas. O que eu fiz aqui no início da palestra? Eu fiz uma piadinha com vocês. Foi, não foi, né? Nesse pretensor, foi proposital. O que eu falei? Seja feliz assistindo a palestra do Luiz, né? E assim a gente vai levando. Às vezes, esses dias eu cheguei numa repartição pública em Goiânia, né? Quando eu vi a cara da pessoa que ia me atender, levantou, eu falei, mas eu quebrei o gelo, né? Falei, bom dia, com alegria, e seja feliz atendendo o Luiz, né? Ela sorriu. Naquele momento, o que aconteceu? Houve uma quebra de gelo. Aí ela me atendeu, né? Nós começamos a conversar naquilo que eu precisava, da prestação do serviço dela, como servidora pública, estava ali, né? De uma forma descontraída. No final falou assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Porque eu quebrei o gelo, né? Eu quebrei o gelo, né? Aqui nesse livro, agora eu me perdi a parte, deixa eu achar aqui de novo, né? Está falando sobre o significado. Tem um parágrafo aqui muito interessante desse livro do professor Yoshio Mukai. Yoshio Mukai foi supervisor doutrinário para a América Latina e escreveu esse livro, A Base para uma Família Feliz. Aqui nós temos, praticamente, podemos falar assim, é o relato da vida do professor Mukai, né? Aqui tem o professor Masaharu Taniguchi falando, né, sobre essa nova visão do casamento. Um outro livro que eu tirei um trecho aqui também, Conforme a Atitude Mental, do professor Katsuta Tokuriza, que foi um grande discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, né, tem aqui falando até a atitude mental da gente, né, porque esse Tinoe trabalha a mente. Deixa eu achar a página, eu acho que é 112. Aí você fala assim, ué, professor, o senhor está sabendo? Não, é 169, né? Olha o que fala aqui no momento. Famílias para sempre abençoadas por Deus e uns para os outros. Famílias para sempre abençoadas por Deus e uns para os outros. A família é uma bênção de Deus. Para nós que acreditamos que existe um Deus, um Criador, né? Então, é uma bênção. Nossa família é tão imensa quanto o céu, uma multidão de anjos que nos ama e está sempre a zelar por nós. Nossa família não está limitada aos laços de sangue. Os laços de sangue, nossos pais, né, nossos avós, nossos filhos, nossos netos, né? Eu não tenho neto ainda, mas vai ser a nossa, a minha família.
orientadora falou, por exemplo, lembrando lá da escola, eu tenho certeza que talvez possa ter um ou dois coleguinhas lá da quinta série que vocês estudaram, né? Eu quando vou em Abadia, hoje é Abadia, na época era o município de Trindade, e Abadia na época, nossa, de escola, nos anos 70, tinha um divisor, já tinha uma avenida principal. Do lado de lá da avenida era o município de Goiânia, do lado de cá da avenida era o município de Trindade, e a escola ficava no município de Trindade. Mas às vezes eu vou em Abadia e encontro os colegas que nós terminamos o quarto ano primário. Hoje uns estão aposentados, uns estão assim, cada um, né? Uns já partiram, e eu gosto de puxar as histórias, relembrar as histórias que a gente vivenciou, porque nós formamos uma família. Eu estudei em Abadia 71, depois 70, depois 73, 74. Aí vim para Goiânia, vim estudar na Labilac, teve a família bilaniana, colégio que eu estudei com ele. Depois estudei no Castelo Urano, depois estudei no Colégio Estadual do professor Pedro Gomes, né? E eu lá tinha uma família diferente. Eu fui participar da banda marcial Lígia Ribeiro, era a banda do colégio. De vez em quando a gente encontra e a gente fica relembrando aquelas passagens. No quartel, quando eu fui para o Civil Aeronáutico, nós temos um grupo aqui, amigos da Balança. É uma família que nós formamos. E uma coisa que eu percebo, né, diante do grupo, o que cada um gosta desse grupo? Eu, Luiz Antônio, estudioso da ciência jurídica, ciências jurídicas, etc., eu fico olhando o que é a mente de cada um. A gente tem amigos que postam só determinadas mensagens, outros já postam outras coisas. A gente vai vendo, né, nessa família que nós somos, há 40 e tantos anos atrás nós nos conhecemos, e aí nós nos deparamos com pessoas, né, que eu brinco muito. Eu tenho colegas que têm netos mais velhos do que minha filha mais velha. Enquanto estou no primeiro tempo, já está no segundo. Né? O que eu quero dizer com isso? Cada um escolheu. Nós temos um dia aqui. Teve uns que já casou e largou não sei quantas vezes. Mas eu falo, né? Muitas pessoas perguntam para mim, né? Diz, Antônio, a sua esposa atual é o segundo ou terceiro casamento? Eu falo, primeiro ainda. E o pior de tudo, eu vou contar um segredo para vocês. Minha mulher está vindo, ela já não vai escutar, não é minha filha. Né? Ela hoje disse que eu só tenho uma opção, eu tenho 3 opções. Né? Continuar com ela até o dia que Deus me chamar para o lugar de cima, ou ir morar mais cedo. Posso escolher com a minha sogra na Ibirixaré, no cemitério de Ibirixaré. Minha sogra, infelizmente, partiu, ou meu pai no cemitério de Trindade. Qual que eu quero? Eu vou ficar com você. Né? Melhor ficar com você do que ir para lá mais cedo. Né? Mas isso é uma brincadeira para a gente olhar para nós e ver o quanto é importante a esposa, o marido. Às vezes a gente fica denegrindo, desvalorizando. Né? A gente tem que pensar. Né? Essa brincadeira. Aliás, hoje eu tenho uma situação que eu gosto de tudo que ocorre, circunstância, eu gosto de fazer uma análise. Né? Essa brincadeira, por exemplo, meu com a esposa, de vez em quando a gente faz, eu faço uma análise. Peraí, eu hoje estou há mais de 25 anos casado com ela, tenho 3 filhas. Né? Esse pituquinho que está aí, é minha caçulinha de 1 ano e 5 meses. Né? Então, eu tenho uma responsabilidade, acima de tudo, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma missão. Né? Se Deus me concedeu essas 3 filhas, é porque eu tenho uma missão para com essas 3 filhas. E o que é que eu devo? Cumprir essa missão de vida. Porque filho é uma bênção de Deus. Né? Muitas pessoas
né? Fala, não, vai atrapalhar minha vida, vai acontecer isso, vai acontecer assado. Não, filho, não tem isso de Deus. Filho, alegra o lar. Né? Principalmente quando está numa idade menor. Né? Por quê? Está ali sempre sorrindo, a fala, as brincadeiras, o jeitinho, o caminhar, tudo é engraçado. Né? As pessoas falam assim, né? Os netos estragam, né? O avô estraga os netos, mas por quê? O avô está num nível diferente, mental, porque se eu comparar minha filha de 1 ano e 5 meses, né? Eu poderia ser avô dela, ou até bisavô. Eu conheço pessoas que estão com 63 anos, que é a minha idade, são bisavós, né? Mas a gente está num outro nível mental, espiritual. Cada dia que eu estudo a Seita Honoye, eu vou repensando, né, determinados princípios, valores, pensamentos, sentimentos, né? Então, famílias para sempre abençoadas por Deus e uns aos outros. Continuando aqui, tem um outro parágrafo que eu quero falar para vocês. E esse parágrafo eu achei muito profundo. O professor Lucas escreve aqui: como filho de Deus, pude nascer neste mundo. Como filho de Deus, pude nascer nesse mundo. Graças ao amor de meus pais, que além de me concederem a oportunidade de nascer, me amaram, nutriram e educaram com desvelo. Graças a eles pude nascer nessa época em que a Seita Honoye, foi revelada e participar do início da difusão. Isso o professor Bucardi, nós participamos dessa difusão. No Brasil, nós, adeptos da Seita Honoye, praticantes da Seita Honoye, nós temos que ter muita gratidão a 2 irmãos que, infelizmente, eu não gosto muito da palavra infelizmente, mas às vezes sai, já não estão nessa dimensão, que é os irmãos Matsuda, Taijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda. Mas quem sai mais, tem livros publicados, é o professor Miyoshi Matsuda, né? Se quem lê os livros, Uma Vida Dedicada à Pregação da Verdade, e tem um outro agora que me fugiu a memória, eles contam a história de como eles iniciaram esse ensinamento e formaram essa família Seita Honoye. Olha para vocês verem, eles andavam a cavalo, enfrentando as diversas universidades lá no Paraná, né? Andava a cavalo para levar esse ensinamento. Hoje nós andamos de quê? De avião. De avião, de carro. Eu cheguei hoje aqui em cima da Pinta, porque quando eu consegui entrar na BR já era mais de 5h30. O trânsito correndo não estava muito animador. Falei, gente, pelas minhas previsões, eu devo gastar, chegar lá umas 7h45. Eu já ia comunicar para a diretora Vera: diretora, eu vou atrasar, né? Mas graças a Deus cheguei. Eu já estava ali preparando fazer oração de abertura. Já estava preparando, né? Para vir aqui, né? Amanhã é um feriado, Caldas lotado. Para nós conversarmos, essa família Seita Honoye tem a oportunidade desse estudo, né? Bom, continuando. Com gratidão, aprendi a orar e dediquei minha vida à difusão da Seita Honoye para todo o Brasil e para o exterior, ajudando a aplacar as dores e a iluminar o caminho de um número incontável de pessoas. Mantive-me fiel ao meu princípio: se há algo a ser feito, vá até lá e faça, né? Aqui também vem uma outra reflexão. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: mas ninguém faz nada. O que você acabou de afirmar? Ninguém faz nada. Então, inclusive, eu sou o inerte, né?
É a ameba que não anda? Como é que é? Tem um negocinho da ameba, ela me fugindo, né? Então, gente, muitas pessoas dizem, ninguém faz nada. Então, até você. Então, deu o primeiro passo. É igual tem uma historinha da beija-flor, que tinha um incêndio, a beija-flor ia lá no mar, molhava as asinhas e balançava para apagar o incêndio. Aí que chegou um outro pastor maior e falou assim, mas você não vai conseguir, você é muito pequeno. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte. O que é a moral disso aí? Né? Se cada um fazer a sua parte, tudo é melhor. Não, vou deixar para o outro, vou deixar para o outro, vou deixar para o outro. Bom, continuando aqui. Aqui no livro Nova Visão do Casamento, tem uma situação aqui muito interessante para que nós possamos dialogar aqui e discutir. E se alguém quiser levantar o dedinho e fazer pergunta, pode, né? Não precisa ter vergonha não. Aqui é o local do sem vergonha para perguntar. Todo ser humano tem alguma visão da vida. E qual a visão que nós temos da vida? De acordo com o que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos antepassados. Quem aqui já ouviu falar que comer pepino com manga faz mal? E hoje, você come pepino com manga? Muitos não comem porque tem arraigado na mente esse conceito: pepino com manga faz mal. Manga com leite faz. E o que nós fazemos hoje? Manga com leite no liquidificador, fazemos uma bela vitamina. Né? Então, gente, todo ser humano tem alguma visão da vida, claro, a visão que cada um recebe. Quando, antes de conhecer a Seitonoye, eu tinha raiva de ter nascido na roça, num rancho de pau a pique de parteira, né? Mas quando eu entrei na Seitonoye e a gente vai estudando a Bíblia e outros livros, outros pensadores, a gente vai vendo por que eu nasci lá naquela roça. Porque lá que eu precisava nascer, de lá eu crescer e evoluir, né? E transformar a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu tenho gratidão, orgulho, porque eu nasci lá na roça, no ranchinho de pau a pique, né? Como disse a minha esposa e minhas filhas, quando eu fiz 60 anos, elas fizeram uma homenagem para mim. 60 anos nós estamos baseando na casa de um colega, todos que estavam fazendo aniversário no mês de agosto. E aí as esposas foram fazer homenagem para os seus maridos. E a minha esposa, não sei lá como é que foi a primeira, né? E começou um videozinho, que ela começa assim: lá nasce num lugar bem distante, lá em Abadia de Goiás, de botinha, e maletinha, aí pôs, né, uma criança com aquelas botinhas amarelas, uma maletinha, e foi trazendo um enredo até chegar aonde eu estou. Casado com ela, ter aquelas filhas, né? Para mim foi uma homenagem mais linda que eu recebi na minha vida. Bate palma, gente. Muito obrigado. As palmas são de vocês. Então, o que ela trouxe a minha história de vida, mostrando todas as etapas que eu passei: quartel, conheci aqueles colegas, faculdade de Direito lá em Anápolis, depois o curso de Ciências Contábeis, professor universitário, preletor. Não pude falar preletor porque não é uma ambiente legal, mas preletor e tudo, né? Então, nesse lugar bem distante, nasceu, né? E essa pessoa sou eu, né? Então, todos são. Essa visão que, agindo como força motriz, influencia a sua ação. Quem pensa que o objetivo da vida está no prazer, infalivelmente agirá com o intuito de obter prazer. Quem pensa que o objetivo da vida está em ganhar dinheiro,
infalivelmente agirá com o intuito de obter lucro. Quem pensa, se você deixar a consciência de que nasceu da carne, atingirá realmente a consciência de que nasceu da carne, e atingir realmente a consciência de que nasceu do Espírito, isto é, a consciência de ser filho de Deus, infalivelmente passará a agir como tal. Olha aqui, na Sentinela nós falamos, nós somos filhos de Deus. Nós somos Filhos de Deus. Com certeza? Absoluto. De verdade? De verdade. Uma salva de palmas para vocês. Então nós somos filhos de Deus. Então, se todos nós somos filhos de Deus, para formar uma família de união com uma mulher, tem aqui um filho de Deus e uma Filha de Deus. Esses filhos de Deus se unem, vai formar uma Família. E todos os filhos que vierem dessa união, desse filho de Deus com essa filha de Deus, vão ser o quê? De Deus. Filhos de Deus? Vocês têm certeza? Mesmo? Está fraco. Vocês não estão com convicção, não. Filho de Deus. Perfeito e maravilhoso. Ponto Né? final. Então nossos filhos são filhos de Deus. Né? Então, continuando. É essencial que o nascer de novo ocorra simultaneamente na consciência e na ação. Então, quando nós estamos aqui estudando a Seitonoia, nós estamos melhorando o quê? A nossa consciência de ser filho de Deus. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Por isso que Jesus deixou a oração máxima. Qual é a oração máxima que ele chamou? Pai nosso. Pai nosso. Então Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai